estão mesmo debaixo dos nossos pés e escondem segredos. São verdadeiras obras de arte e estão por todo lado. Venha conosco conhecer o mundo dos mosaicos ou das calçadas portuguesas. Estão em quase todo o país e aqui também nos Açores. São uma marca de referência da cultura portuguesa. Ao longo das ruas, elas espelham o cotidiano urbano. Basta um olhar atento para surpreender. Se baixarmos um pouco os olhos, reparamos que estamos a pisar em estrelas, peixes, flores, pássaros, barcos, búzios. Mas hoje vamos falar daqueles que transformam as pedras em arte e preparam os nossos caminhos. Chamo-me José Manuel, trabalho na Câmara de Angra desde 14 anos, na calçada. É um trabalho muito exigente e de pouco prestígio social, muitas vezes com escassos recursos, o que influencia no futuro da profissão. O futuro da calçada e vai-se acabar assim, ninguém para fazer esta arte. Vai-se acabar porque ninguém quer aprender, ninguém quer trabalhar nesta arte já da calçada. Ninguém quer, os rapazes novos, isto tudo, ninguém quer trabalhar nisto. Já há 41 anos que eu trabalho aqui na calçada, sempre aqui nas ruas da cidade. E sempre em serviços assim mais miúdos, temos poucos calceteiros agora neste momento aqui em Angra, os calceteiros estão-se a acabar, que ninguém quer aprender esta arte. Já estamos aqui a dar uma informação a rapazes da Escola Profissional de São Carlos, teve aqui 16, só acabou 7, mas nenhum quis gerir esta arte, que era uma arte muito ruim para as costas. E temos assim, a arte está-se a acabar por causa disto, ninguém quer trabalhar nesta arte. Alheio aos olhares de quem passa pela rua, estes mestres passam 8 horas literalmente a quebrar pedras. Mas é muito mais do que isso. Eles também moldam, esculpem e montam um caminho cheio de pormenores. O serviço que eu tive mais gosto de fazer até hoje, e tive gosto e deu muito trabalho, foi o desenho dos bombeiros. O desenho dos simples bombeiros que está em frente aos bombeiros. Tive a preocupação de arranjar pedra castanha para fazer o capacete, arranjei pedra cinzenta para fazer o machado, arranjei uma pedra amarela para fazer o símbolo, coisa, mas aquilo para cá está engraçado. Foi o desenho que deu mais trabalho e mais, assim, tive mais gosto de fazer mesmo, foi o desenho. Antigamente a gente tinha mais gosto de fazer, trabalhar na calçada, a gente gostava de trabalhar na calçada e a gente tinha um encarregado que a gente tinha que fazer o serviço bem feito, a gente tinha gosto no serviço, que eles davam valor no serviço da calçada. Hoje em dia não dão valor nenhum na calçada. Fazem pouco até, às vezes, da nossa arte. Um pouco por todo lado, nas ruas da Cidade Patrimônio, essas obras fazem parte da história. Construídas de pedra em pedra, por essas mãos calejadas, que muitas vezes chegaram em casa a sangrar. Já fizemos a Rua da Palha, já há muitos anos, já fizemos aquela Rua da Palha toda, fizemos o Alto das Covas, fiz aqueles símbolos que estão em frente à Igreja da Sé, em frente à Porta da Sé, aqueles símbolos também fizemos. Todos os trabalhos levam o seu tempo, mas alguns foram feitos por capricho. E tem a minha rua, o meu pátio lá de design. Foi também um símbolo também que eu fiz, que deu-me um bocado de trabalho, foi o símbolo do Sporting, para dizer a verdade à senhora. Deu-me um bocado de trabalho grande e não quero fazer mais nenhum. Digo à senhora, não quero fazer mais nenhum. E fiz, que foi para mim, mas não quero fazer mais nenhum. Dá muito trabalho, senhora.
É muita chatice, é. Essa técnica da calçada mosaico tem origem na época do domínio romano em Portugal. E são verdadeiros cartões postais transformando o turismo em uma experiência que possibilita pisar em arte. Bom, a calçada é um revestimento de pavimento que apareceu, como todos os materiais, como uma coisa na altura prática e vem precisamente numa altura em que as estradas ou os caminhos começaram a ser solicitados por outro tipo de veículo, nomeadamente as rodas, em que faziam sulcos muito vincados e havia necessidade de fazer um pavimento rígido. Nestes romanos que se conhece a calçada, e então a calçada empedrada, precisamente para tornar as estradas, ou neste caso, as linhas de comunicação mais práticas, viáveis, e assim nasce a calçada. A calçada foi evoluindo e hoje, quando falamos em calçada portuguesa, falamos numa forma de arte, que no fundo é uma arte, uma vez que ela por si é tela para que os artistas também se possam exprimir. A pedra usada na calçada artística é atualmente de origem calcária e basáltica. Basta olhar para as nossas calçadas, os desenhos, as simetrias e até um pouco a história que elas contam, porque é uma maneira também de representar uma cultura do povo, daí ser a calçada portuguesa e que está espalhada por todo o país e assume particularidades dos lugares onde ela está inserida, o que é muito interessante, no meu entender. Muitos desenhos parecem aleatórios, mas todos têm uma representação, sendo clara ou oculta. Um dos exemplos clássicos está na Praça Velha, que tem a estampa de uma colcha de retalhos. Representa um pouco da história também da Terceira e representa também figuras, aliás, como em todo o lado. É curioso que uma das calçadas mais famosas de Angra do Heroísmo é exatamente a da Praça Velha, em que um artista popular e que ainda hoje é recordado com muita ternura, foi o mestre Maduro Dias, em que aquele desenho da Praça Velha não é mais do que uma colcha, o desenho, um padrão de uma colcha tradicional da Ilha Terceira que está ali planificada na calçada. Do passado ao presente, milhares de pedras passaram por essas mãos a desenhar as calçadas. E aquela calçada tem outra particularidade, que é o passeio que está junto à Câmara, encostado à Câmara, aquele passeio. Na altura que foi feito, foi pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e nos topos, nos cantos, tinha curiosamente uma figura geométrica muito interessante na altura e que tinha um simbolismo próprio, que era a cruz suástica. E acontece que rebentou a guerra poucos anos depois e quando vieram cá, quando entraram os ingleses, ficaram espantadíssimos porque tinha a cruz suástica nas calçadas de Angra, nomeadamente naquela calçada junto à Câmara Municipal. E ela foi refeita porque, enfim, ofendeu as suas festividades e foi refeita e em vez da cruz suástica fizeram 2 quadrados, que lá está. Existem documentos sobre isso, para além da pedra, aparece flores, aparece o próprio nome dele, da namorada, enfim, e corações. Há muitas figuras que passam-se despercebidas e que com um bocadinho de atenção nós encontramos. Isto encontra-se na cidade toda, nomeadamente na Calçada Miúda. Mas praticamente todas as ruas têm desenhos ocultos. Aqui no Jardim Duque da Terceira, uma imagem destaca-se, uma homenagem ao tio Bailão, que poucos conhecem atualmente, mas foi uma figura icônica da ilha. Está aqui representada uma figura que era, como estamos aqui no jardim, era o guarda carismático do jardim durante muitos anos, era o tio Bailão, e ficou aqui representado. Por que ele era carismático? Era carismático, era muito cioso do jardim, isto era o seu jardim, e aqui, para além de não permitir nenhum tipo de abuso, andar por cima da relva, colher flores, era também conhecido pelo rigor que tinha com os namorados. Portanto, eles também tinham que se dar ao respeito aqui dentro, tinham que manter uma certa postura, porque ele tinha uma bengalinha, uma varinha, que não tinha não fazia nenhum problema em chamar a atenção com um toque característico. Portanto, acompanho muito esse trabalho dos calceteiros, são pessoas que eu tenho muito respeito e vejo
E sinceramente aquela conversa que a gente ouve falar e com pena a diz, mas realmente é uma profissão que está, não digo a desaparecer, mas os verdadeiros mestres têm tendência a faltar. Manuel Azevedo foi calceteiro durante 24 anos e atualmente é encarregado dos calceteiros. Mas além dos desenhos, existe entre as pedras segredos entre mestres que deixaram escondidos, uma espécie de assinatura entre os artistas. Também ele deixou a sua marca. Agora um calceteiro que fazia calçada, cada um tinha o seu símbolo. Um fazia a letra do seu nome, outro fazia uma casa e fazia um coração, uma símbolo é sempre um coração. Aqui uma colega fazia uma flor e outras... Vai deixando sempre uma marca do que a gente... E a sua marca? Minha marca é o coração. É um coração. Coração. O que o coração tem a ver com Coração é porque eu, pronto... Foi o símbolo que eu achei para mim para fazer na altura e... É um amor ao trabalho? Um amor ao trabalho, exatamente. Sou um artista na calçada, isto é o meu instrumento da calçada, o meu serviço, a coisa que faço calçada, a minha ferramenta principal para fazer os designs, fazer as coisas da calçada. Como já dizia Diniz Abreu, as calçadas são uma arte que é de poucos e muitos pisam sem olhar.